Então, para a gente entender essa apropriação dos símbolos, a gente precisa entender onde tudo isso nasceu. Então, a Inglaterra dos anos 70 era uma nação com esse declínio perceptível e eles estavam atolados por uma crise econômica, uma agitação ali das indústrias também e esse sentimento generalizado de estagnação. Então, para quem era da classe trabalhadora, as perspectivas eram ruins. E foi justamente aqui que o punk rock explodiu. Nos Estados Unidos de uma forma diferente, como eu já comentei no vídeo passado, mas aqui com uma erupção mais visceral de raiva, tédio, desprezo, de forma mais direcionada. Mas é claro que quem conhece um pouquinho aqui da história sabe que os Sex Pistols não foi uma criação orgânica. Então essa ascensão foi orquestrada por essas duas figuras, que é o Malcolm McLaren e a estilista Vivienne Westwood. O Malcolm era reconhecido como um empresário picareta, mas ele reconheceu esse potencial da alienação juvenil e montou a banda de forma deliberada. Então eles tinham essa loja aqui com esse nome sugestivo, onde eles vendiam esse tipo de roupa aí pra galera ligada ao fetiche. Mas foi justamente aqui que essa estética punk foi forjada. Então conseguiram atrair essa juventude desajustada e eles tinham esse desprezo em comum pelas instituições culturais. Mas foi esse rapaz aqui, o Jamie Reed, que realmente criou essa linguagem visual do punk e que deu essa coesão para essa estética que tinha a ideia de ser subversiva. Então muito dessa inspiração veio do dadaísmo, que a gente vê nessa questão de recortar, colar, essas letras arrancadas de jornais. Outra parte desse visual também vai vir desse movimento chamado internacional situacionista. Então essa ideia de pegar a figura de autoridade, desfigurar, pegando aqui uns dos símbolos britânicos mais sagrados, como a Rainha Isabel II, e dando todo um novo significado. Então isso aqui não é um apelo ao socialismo. Era basicamente um ataque direto para a própria nação. Então, assim, muitas vezes isso era um ataque, mas algumas vezes essa ideia do choque acontecia de forma mais ampla e também meio sem muito cálculo. Por exemplo, a Vivienne aqui, ela usava a suástica e combinava inclusive com elementos do comunismo, que não tem nada a ver uma coisa com outra, e que não era para endossar nenhum nem outro. Era mais um objetivo comum e chocar a Inglaterra. Então era quase que um reflexo. Se vocês vão se tornar conservadores, nós vamos jogar tudo isso aqui de volta contra vocês. Então o que os Sex Pistols traziam era algo mais nesse aspecto visual, mais cultural e não realmente política, nesse pragmatismo político. Até porque eles não tinham nenhum futuro a oferecer, eles já diziam no future. Mas é importante entender os anos que os Sex Pistols estavam operando, né? E eles estavam operando mais ou menos nessa época aqui, ó, que era basicamente aqui o auge da Guerra Fria. Então o comunismo ainda não era essa abstração histórica. Ele era realmente um adversário geopolítico forte para o Ocidente. A União Soviética era uma superpotência global e essa ameaça do expansionismo comunista era uma ameaça para a Inglaterra. Então uma imagem do Marx em uma camiseta, por exemplo, não era só uma brincadeirinha como hoje, né, muitas vezes acontece. Era um aceno de longe para aquele inimigo lá que tá bem vivinho. E aí, assim, essa junção da foice e do martelo com uma suástica em uma mesma camiseta, não sei se provocava também esse sentimento de, pô, os comunistas que venceram os nazistas. E a gente ficou aqui meio que olhando de longe, deixando todo mundo morrer na União Soviética, e daí a gente chega lá nos 46 do segundo tempo junto com os Estados Unidos e bancamos de heróizinho aqui nessa equação. Mas enfim, eram dois símbolos muito poderosos e que representavam, né, essa ameaça política bastante forte. Então esse era o cenário estético daquela época dentro da Guerra Fria.